Você sabe qual é a diferença entre Capacity Admin e Fabric Admin no Microsoft Fabric? Porque se você estiver dando a permissão errada para a pessoa errada, você pode estar abrindo a porta do seu tenant inteiro sem perceber. E o pior, muita gente acha que é tudo a mesma coisa, que um é igual ao outro, o outro é igual a um, e não é nem de perto. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Luciano Borba, sou engenheiro de dados, especialista em Microsoft Fabric e arquitetura de dados corporativa. Eu trabalho diretamente com ambientes empresariais onde governança, capacidade e segurança não é nenhuma teoria. Sim, é uma responsabilidade de altíssimo nível. Ao longo dos últimos anos, tenho ajudado diversas empresas a estruturarem ambiente Fabric de forma madura, tá? Também a ajudar outros ambientes, certo? Sou o cofundador da Data Driven School e estou aqui para mostrar para vocês mais um vídeo sobre Fabric. Então, vamos compartilhar nossa telinha. Então, vamos lá. Vocês já estão com minha tela aí na frente, certo? Então, primeiro aí, o que a gente tem que entender é o seguinte. O Capacity Admin, ele vai gerenciar uma capacidade específica. Já o Fabric Admin, ele vai gerenciar todo o tenant que envolve o Fabric, certo? Em ambientes corporativos, principalmente quando você começa a trabalhar com governança, assessments, automação via API, auditoria, essa diferença deixa de ser um detalhe técnico, ela vira um risco, tá? Um risco que você pode estar dando super privilégios que você não deveria. Um risco de auditoria que você pode estar perdendo alguma coisa. Um risco de uma automação quebrar, risco de segurança, tá? Então hoje eu vou explicar exatamente o que muda entre esses dois papéis. Quando você deve dar dano um papel, quando você deve dar o outro. E vamos começar pelo Fabric, pelo Capacity Admin. Essa imagem aqui, tá? Antes de a gente entrar no Capacity Admin, essa imagem aqui é para a gente distinguir um pouco. Ambos, embora tenham um painel parecido, tem algumas permissões compartilhadas, tá? Mais uma vez, o Capacity Admin ele vai gerenciar um recurso específico de uma capacidade específica. Já o Fabric Admin ele vai gerenciar toda a plataforma independente da capacidade que se tem ali. Vamos para a próxima aqui, ó. Essa aqui é mais, ó. Aqui é a questão do risco, tá? Que eu já falei, questão de super privilégios, risco de automação quebrar, risco de auditoria, tá? Essa falta de visibilidade, tá? Já atuei em ambientes que as pessoas excluem ali itens e fica sem saber quem excluiu, quando excluiu. Então, a ideia, tá, é que a gente possa realizar isso, possa ter um cenário de auditoria dentro do Microsoft Fabric. Essas coisas hoje em dia são cada vez mais necessárias no nosso dia a dia. Então, agora sim, vamos começar pelo Capacity Admin. Tá? O Capacity Admin, ele atua somente em capacidades específicas, certo? Então, ele vai gerenciar workloads, tá? Ele vai configurar o workspace daquelas capacidades, tá? Ele vai gerenciar o uso daquela capacidade. Então, ele pode gerenciar questões de notificação, ele pode limitar o uso de memória em algumas opções, tá? Ele pode gerenciar as permissões da sua própria capacidade. Então, ó, ele vai gerenciar a capacidade local, certo? Ou seja, a capacidade que ele está vinculado ali. Gerenciar workspace que estão vinculados a ela. Dá para gerenciar algumas coisas de alguns workloads. Dá para fazer algumas configurações de controle de memória. Algumas configurações de permissão dentro da capacidade, certo? Ele vai gerenciar um pouco da infraestrutura e vai fazer o controle de consumo. Ele pode subir ali um Fabric Metrics da capacidade a qual ele é admin, certo? Então, isso é um ponto que a gente tem dentro do Capacity Admin. Ele meio que vai controlar a usina ali, mas ele não controla o país, tá? Ele não vai criar capacidade, ele não vai habilitar o Fabric, ele não vai acessar logs globais, tá? Ele não consegue executar nenhuma API que requer acesso de admin lá do Fabric ou do Power BI. E também não vai ver os dados, tá? Ele não vai poder se atribuir em outros workspaces, nem em coisas assim. Ok? Por quê? Porque ele tem um papel operacional, um papel de infraestrutura e de controle de consumo. Então, o foco dele é verificar aquela capacidade em específico. Já o Fabric Admin é uma coisa totalmente diferente. Tá? Ó, só nessa imagem aqui já tem. Ó, o Fabric Admin ele vai ser atribuído, a forma de atribuição é diferente, tá? E eu vou passar sobre isso lá. A gente, no final vai ter um conteúdo prático, tá? De como habilitar ali o Capacity Admin e o Fabric Admin, tá? Então a gente vai, ó, ter aqui o Fabric Admin, a gente tem um papel em nível de tenant, ou seja, ele é atribuído via Entry ID,
o Microsoft 365 com controle organizacional, certo? Ele pode habilitar e desabilitar o Fabric, criar capacidade, delegar capacidade admin, monitorar o consumo global de todas as capacidades, tá? Acessar auditorias, executar APIs administrativas, ou seja, ele tem um controle geral. Ele não controla só a usina, ele vai controlar toda a rede elétrica que a gente tem por aí. Então, o Fabric Admin, ele tem uma atribuição muito maior, tá? Muito mais ampla. Ou seja, se você for fazer algum tipo de avaliação, de governança, de inventário do seu ambiente, você precisa ser Fabric Admin. Se você quer utilizar as APIs, a administração do Power BI e do Fabric, você precisa ser Fabric Admin. Se você quer poder extrair metadado dentro de alguns metadados globais do seu ambiente Fabric, você precisa ser Fabric Admin. E vem a parte mais importante, galera. Não é sobre diferença técnica, é sobre modelo de governança. Eu vejo muitas empresas errando aqui, tá? Nessa questão aqui, porque não sabem que acesso dá, e você fica pedindo, a empresa fica questionando, dá o acesso errado, tá? Que a empresa mexer no ambiente, dá admin para todo mundo. Isso acontece bastante, às vezes alguém faz alguma besteira e ou eleva o custo ou para tudo, certo? Mas governança não é sobre dar poder, é sobre dar o acesso de escopo correto, certo? Então, você precisa ter um modelo de governança, sua organização, sua área, certo? Definir o escopo correto para as permissões. Com o escopo correto, você vai dar as permissões de acordo com a necessidade. Ou seja, você vai dar capacidade admin para quem precisa monitorar a capacidade e Fabric admin para quem precisa monitorar o Fabric de forma global. Então, cenários típicos do uso do Capacity Admin, certo? Você quer delegar a administração operacional, você vai dar o acesso, tá, de Capacity Admin para aquele cara que ele vai só avaliar ali o consumo daquela capacidade dele. Ele vai só avaliar ali os workspaces ali que está atribuída a capacidade dele, certo? Ele vai gerenciar o consumo, aquela pessoa, aquele time precisa gerenciar o consumo dentro daquela capacidade específica. Então, é um cenário de uso de Capacity Admin. Ele vai ajustar um workload de Spark ali para aquela capacidade, certo? Ou seja, Capacity Admin. Ele vai poder criar e atribuir workspaces a essa capacidade, certo? E até talvez remover o workspace dessa capacidade. Capacity Admin. Ele vai controlar a performance, né? Então ele vai avaliar ali como está o ambiente dele para poder fazer alguns níveis de controle. Capacity Admin, certo? São controles bem simples. Agora o uso do Fabric Admin. O Fabric Admin, galera, já é um rolê totalmente diferente. Olha a quantidade ali de curvinhas que a gente tem aqui na imagem, tá? Então, a gente tem uma governança com o Fabric Admin em nível organizacional. Então, para esse tipo de coisa que a gente vai liberar o acesso ao Fabric Admin, quando a gente precisa realizar extração de metadados organizacionais, como assim, Luciano? Extrações de acesso, extrações de domínio, extrações de todos os workspaces, quem acessou, quem não acessou, certo? Quando eu quero fazer um acesso nesse governança, que é um acesso inventariado de todo o ambiente que a gente tem do Fabric, certo? De quem tem permissão ao quê, quem acessa ao quê, certo? Quando eu quero fazer um mapeamento de workspace, de todos os workspaces da organização, quando eu preciso fazer execuções de admin APIs, certo? Que são APIs do Fabric, do domínio de admin, ou seja, só administradores podem executar essas APIs. Eu quero acessar logs de auditoria, certo? Eu quero ter uma definição de políticas de endorsement, certo? De endossamento. Isso aqui é extremamente importante, tá? Eu quero criar e reorganizar todas as capacidades do ambiente, tá? Eu quero habilitar ou desabilitar funcionalidades da plataforma. Eu quero configurar quem pode criar itens do Fabric. Tem aquelas coisas quando vem ali com o Fabric Admin, eu quero habilitar ali que o DBT possa ser usado porque está em preview. Eu quero habilitar isso dentro da minha capacidade, certo? Então, essa é uma forma ali de a gente poder acessar e dar acesso. Essas são as necessidades, o que dá para fazer com o Fabric Admin, ok? Quero saber mais sobre o Fabric como um todo. Tem muita coisa no Fabric ainda que eu não me sinto seguro e quero melhorar. Como eu posso fazer isso? Aí você vem aqui no site da Data Driven School e compra o curso dos fundamentos do Microsoft Fabric. Já são mais de 30 aulas, são mais de 4 horas de conteúdo, bastante conteúdo sobre administração de capacidade,
conteúdo sobre fundamentos de alguns workloads, utilização de alguns workloads, certo? Então aqui é um curso que está o tempo todo sendo atualizado, o tempo todo melhorando, tá? Tem aluno pra caramba. Esse curso já foi da Udemy, top avaliação ali da plataforma Udemy, tá? Tem essa chance, compra o curso, aí tem um cupom, continuemos para nós. Vamos continuar agora a nossa aula. Eu já acessei, tá? Já falei sobre as diferenças e vamos agora de fato falar sobre o passo a passo aqui para poder realizar essa atribuição, certo? Eu tô aqui logado em uma conta, tá? Eu tenho o permissionamento de Fabric admin. Luciano, como é que eu sei que eu tenho permissionamento de Fabric admin? Eu vou aqui, ó, no meu Entra ID, certo? No meu portal do Azure, eu simplesmente procuro aqui Entra ID. Vou até fazer o passo novamente. Entra ID, ó, aí vai ter a lista de usuários, eu lixo os usuários. Tá, o meu usuário aqui é esse aqui, que eu tô logado aqui nessa página, certo? Ou seja, vou entrar nele aqui. Aí, ó, aqui eu vou verificar aqui, ó, as funções atribuídas. Funções atribuídas está aqui, ó, administrador global. Nesse caso aqui, eu sou administrador global de todo o IntroID. Mas eu quero dar aqui permissões ao Fabric. Então, venho aqui, ó, adicionar atribuições. E se eu botar aqui, ó, Fabric. Aí tem aqui, ó, administrador do Fabric, certo? Eu adiciono aqui e vai estar aqui, certo? Vou dar um atualizar aqui. Tá aqui as duas permissões, certo? Nesse caso aqui, como administrador global, eu administro tudo, certo? Então, por isso que não precisava ali desse permissionamento, tá? Não vou mostrar ainda os detalhes desse permissionamento, mas olha só, eu tenho uma outra conta lá, vamos para o Entra ID novamente. Eu tenho uma outra conta, certo? Vou aqui em usuários, que eu criei só para isso. Essa conta aqui é o Capacity Admin, eu vou até copiar aqui, certo? Copiei. Vou entrar aqui, ó. Vejam que aqui as funções atribuídas, ó, não tem nada. Ele não foi atribuído a nada, certo? Então, ó, tem outra página aqui. Vou entrar com esse e-mail. Vou colocar a senha. Tá aqui, ó. Entrei no ambiente do Power BI da vida, certo? Aí, ó, vou vir aqui, ó, clico na engrenagem e venho aqui, ó, portal da administração. Quando eu entro no portal da administração, ó, ele vai ter aqui, ó, configurações de capacidade, aqui em cima, certo? Aí tem, ó, Power BI Premium. Se você tiver e for administrador de uma capacidade Power BI Premium, vai ser listado aqui. Power BI Embedded, mesma coisa. Avaliação, que são aquelas capacidades trial, e capacidade de malha. Eu não tenho acesso a nada. Por quê? Porque eu não sou nada, eu sou um usuário comum aqui dentro do ambiente, certo? Conta gratuita, ok? Aí, ó, vou voltar agora para outra conta. Para a conta aqui, ó, do Luciano Borba aqui, certo? Que eu sou administrador aqui do ambiente. Então, o que é que eu vou fazer? Mesma coisa, ó, vou vir na engrenagem, certo? Portal da administração, tá aqui, ó, certo? Tô aqui movendo minha câmera. Aqui, ó, olha só a quantidade de opções que eu tenho aqui. Não vou entrar em detalhes dessas opções, certo? Mas vou vir aqui, ó, configurações de capacidade. Aguardo. Vai abrir aquela mesma paginazinha lá, mesmo menuzinho que tá lá. Esse mesmo menuzinho aqui, ó. Eu vou vir aqui, a avaliação, eu tenho uma conta trial, tá aqui. Tá até acabando, certo? Espero que renove, pelo amor de Deus. E vou vir aqui, capacidade de malha, eu também tenho uma conta contratada aqui, tá? Uma F2, certo? E é nessa aqui que eu vou atribuir. Eu posso vir aqui, ó, entrar aqui no LR Data Consult, certo? E vai ter as configurações, ó. Eu posso vir aqui, ó, permissões de administrador. Eu posso vir aqui e dar permissão para aquela conta, ó. É capacity de alguma coisa. Capacity admin. Eu vou aplicar, certo? Apliquei. Vou mudar aqui. Deixa eu dar só um F5. Eu não confio nas coisas da Microsoft. Gosto de dar um F5 para confirmar ali que de fato foi aplicado, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Está carregando a página. Então tá aqui, permissões capacity admin. Vão para a conta aqui. Conta capacity admin, certo? Vou vir aqui e dar um F5. Agora, ó, eu sou administrador da capacidade. Ah, Luciano, como administrador da capacidade, o que é que eu consigo fazer? Dá para eu configurar questões de recuperação de desastre, certo? Dá para eu verificar relatórios de uso da capacidade.
Dá para eu fazer aqui, ó, a configuração de proteção sobre tensão, né? Que é o Surge Protection, certo? Que talvez a gente tenha uma aula específica sobre isso, mas meio que a gente limita o consumo em workspace, certo? O consumo de capacidade em workspace para que nenhum workspace possa passar disso, assim tentar evitar que um workspace específico derrube a nossa capacidade. Não vou entrar ainda muito nesse detalhe, tá? Configurar notificações, isso aqui é interessante, tá? É importante ter notificações configuradas. Posso aqui, ó, permissões de colaborador, certo? Por exemplo, pessoas que podem adicionar ou remover o workspace essa capacidade. Aqui está só usuários específicos que não tem ninguém. Ou seja, só que é administrador que consegue. Se eu quiser colocar uma pessoa que não é administrador, que possa colocar aqui um workspace na capacidade, é só colocar aqui nessa lista, certo? Deixa eu ver aqui, permissões de administrador, tá? Eu posso adicionar outras pessoas. Carga de trabalho do Power BI, eu posso, ó, habilitar ou não o uso de IA, por exemplo, do Power BI, ó. Configurar limite de memória, de consulta, tempo de consulta, certo? Limite de contágio. Posso aqui, ó, configurar algumas coisas, tá? Relacionadas à memória. Lembra que eu falei lá a questão da otimização, do controle de memória e tal, certo? Deixa eu ver aqui. Configuração de engenharia. Eu posso configurar a nível de capacidade, questões da parte Spark, certo? Posso ativar ou não a questão da escala automática do Spark. E posso checar aqui, ó, os workspaces listados dentro dessa capacidade, certo? Tenho aqui alguns workspaces. Eu não gosto muito dessa visão, mas tem. Tem a configuração de locatário delegado. E também tem, os usuários podem criar item do Fabric. Já está tudo habilitado, tá? Ok, certo? Aí, ó, eu posso mudar aqui e dizer que só um grupo específico vai poder criar item do Fabric, mas eu não vou fazer isso, tá? Cancelar tudo aqui e não vou mudar. E eu posso fazer essas configurações. Os usuários podem criar itens de ontologia nessa capacidade, os usuários podem criar gráfico nessa capacidade, certo? Aqui a tradução não traz os melhores nomes, tá? Para essas features. Se eu quiser ver os melhores nomes dessas features, que eu indico é você vir aqui, ó, e usar o seu Fabric em inglês, tá? Agora, quando eu vou lá no admin portal aqui, vou novamente na minha capacidade, certo? Ó, como vai melhorar aqui, ó, Digital Twin Builder, Maps, Operational Agents, Ontologic, Graph, lá tá gráfico, tipo, vou criar um gráfico no Power BI. Aqui, ó, vou poder criar um gráfico que ainda está em preview, certo? Tem algumas configurações, ó, do ArcGIS, de GeoAnalytics, tem algumas configurações de monitoramento do Workspace, certo? Do uso do Copilot ou do Azure OpenAI Service. Então, tudo isso aqui eu posso configurar como administrador. Mas só tem essas configurações do Fabric? Não, certo? Isso pode evoluir muito mais. Aí eu vou voltar para outra conta, certo? Nessa conta aqui, pode ver que a lista de opções é muito maior. Então, além de eu poder fazer essas mesmas configurações que tem lá, certo? Dentro do Capacity Admin, certo? Eu vou ter aqui, ó, configurações de locatário, que são algumas daquelas configurações, ó, só que de forma global, certo? Aplicando para todas as capacidades, para toda a organização. Ou seja, eu posso forçar que tudo use ali o que eu indiquei, certo? Tem a configuração de usuário, só que aqui ele vai encaminhar para o 365. Aqui eu vou poder avaliar quem é Premium Per User, não vou entrar. Aí aqui tem a questão dos logs de auditoria, que também vai ser no 365. Tem a questão de domínios, ó. Eu posso criar domínios. Como assim, Luciano? Criar um domínio da área de RH, criar um domínio da área de financeiro, certo? Criar o domínio da própria área de dados e assim por diante, certo? Aqui tem a opção de cargas de trabalho, então posso gerenciar os meus workloads, certo? Aqui, ó, ele tem alguns workloads, ó. Vamos dizer que alguns workloads que são personalizados, tá? Posso personalizar tags, certo? Para poder usar na minha curadoria, certo? Aí tem a questão a mesma questão. Tem códigos de inserção que eu posso estar adicionando. Não vou mexer nisso aqui. Aí tem os visuais organizacionais. Eu posso adicionar um visual organizacional aqui,
certo? Padrão, certo? Tem os temas organizacionais, ó, que é para aplicar um tema organizacional. Tem as conexões que eu posso configurar aqui, algumas conexões, ó, do Azure Data Lake Gen 2, certo? Permissões de armazenamento nível Workspace, ó. Permitir que os administradores do Workspace conectem sua própria conta de armazenamento. Tem aqui, ó, o Log Analytics, eu posso ativar o Log Analytics aqui. Tem essa questão de Workspace. Essa parte aqui, para mim, é o que mostra uma diferença muito grande. Aqui eu posso ver todos os workspaces do meu ambiente, mesmo aqueles que eu não tenho acesso. Eu vou até fazer um exemplo. Eu vou vir aqui, certo? E vou criar o workspace. Nessa conta aqui, ó, capacity admin. Workspace capacity admin. Certo? Tem aqui, ó. Podem ver, ó. Que eu posso, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui é porque tá habilitado, né? Lá, tal. Beleza. Eu vou colocar aqui, ó. Fabric e tal. E vou aplicar. Quando eu apliquei, ele vai carregar e vai abrir o Workspace. Tá criado aqui, né? Workspace Capacity Admin, certo? Manage Access, só que tem o Capacity Admin aqui, ó. Aí eu vou voltar aqui para a página inicial. Vou dar um F5, certo? E vou vir aqui, ó, Workspaces, e vou pesquisar esse Workspace. Na minha conta, a qual eu sou administrador global, eu não visualizo esse Workspace. Mas eu preciso, sei lá, parar a execução do notebook que está lá. O que é que eu preciso fazer? Eu venho aqui, ó, portal de administração, Workspace. Aí pesquisa aqui, ó, filtro texto igual a... Aí vou colocar aqui o nome e dou um OK. Está aqui, ó, capacidade de mim, ele está nessa capacidade que é o F2. Eu clico aqui, posso vir aqui, ó, em editar, certo? Eu edito direto o nome e a descrição, ok? Posso vir aqui, ó, em detalhes, ele vai só trazer o ID desse workspace, mas posso vir aqui também em acessar, ó. Eu posso aqui, ó, me adicionar, certo? E posso escolher qual tipo de acesso eu vou ter. Eu vou ter o acesso administrador nesse workspace. Aí venho aqui, ó, mostra que quem tem acesso, tá? Adiciono, certo? Eu apareço agora na lista aqui. Aí vou voltar lá, dar um F5. E agora, ó, esse workspace está aqui. Com capacidade admin eu não consigo fazer isso, tá? E além disso, como eu falei, eu posso, ó, REST API Power BI. Eu posso aqui, ó, tentar aqui, ó, executar, ó, todas essas APIs que a gente tem no Power BI, certo? De administração, como também REST API Fabric. Eu posso também acessar todas as APIs de nível admin aqui do Fabric, certo? Então, gente, basicamente esse vídeo é isso. Não deixa de se inscrever, de curtir e comenta aí se esse vídeo te ajudou em alguma coisa.